Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e parceria com a casa Canon. No programa de hoje, vou pedir desculpas antecipadamente, que eu estou com uma alergia, eu vou precisar usar máscara e espero superar esse inconveniente com vocês. Nós estamos trazendo um profissional bastante eclético, acima de tudo, criativo e um empreendedor nato. É Bruno Carvalho dos Santos. Obrigado, Bruno, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Nelson. Estou muito feliz de estar aqui. Acompanho um pouco do seu trabalho e é uma satisfação poder estar agora aqui dentro, não só te ver de fora, né? Maravilha. E espero que você venha mais vezes também. O Bruno trabalhou na Disney, ele é fundador do grupo AMZ-MP, que trata de marketing, publicidade e tecnologia, fala de futebol, fala de jardinagem, espiritualidade e tudo mais o que a gente puder fazer. Digamos que você seja um ser humano completo, acertei? Não, muito longe disso, Está né? longe disso ainda? Sou um estudante de humanidade, digamos assim, né? Vamos começar falando de empreendedorismo, que você é uma pessoa que parece que tem isso daí na veia. É verdade. Primeiro me responda uma questão, por curiosidade. O empreendedor já nasce? Ou ele é forjado, ele é treinado, é direcionado a isso? Bem, não sei, talvez no meu caso eu tenha nascido, mas eu acho que deve ser treinável, né? Eu, eu sempre fui líder, assim, e a minha primeira empresa eu tinha 15 anos de idade, então eu tenho pouca experiência de CLT. Na verdade, eu tenho 3 meses de CLT na vida, mas eu comecei a empreender com 15 anos, eu tinha equipamento de som, iluminação, e fazia festas de 15 anos, então. Já fazer isso daí. Inclusive tem uma brincadeira que a molecada faz hoje em dia, né? hum. Quando quer menosprezar a outra, diz: seu CLT. Não Olha, conheço essa. né? É uma coisa que tá rolando aí da garotada, Ah, é? garotada mesmo, Ah, de 16 anos para baixo. ah, E eu acho muito engraçado, porque é uma coisa que você vai falar: "Poxa, de onde que tiraram, né?". é. Disso você nunca foi chamado certamente, por isso que você não sabe, não É, é? eu tive uma experiência, depois acho que nós vamos falar, eu morei nos Estados Unidos 2 vezes, né? E uma das vezes que eu retornei de lá, eu fiquei 3 meses numa agência produzindo um evento. E esses 3 meses é o que eu tenho de CLT ali, né? Nos Estados Unidos, Não, aqui no Brasil, é. aqui no É, lá Brasil. não tem CLT, né? Lá você consegue montar assim, vou trabalhar para o Nelson de sábado, do meio-dia às 4. Ali todo mundo é empreendedor, né? Ali você é empreendedor de si próprio, você fecha aquele seu horário, aquele seu preço, trabalha só de sábado e acerta direto com o empregador, né? A propósito, fala um pouco sobre isso. Você chegou a trabalhar na Disney, inclusive, Trabalhei na não é isso? Disney, é. Olha aí que belo sonho. E recomendo, assim, se as pessoas tiverem interesse em procurar esse tipo de trabalho, né? Não só na Disney, a Disney foi uma oportunidade que eu tive, mas tem outras oportunidades também. Eu fazia artes cênicas, eu sou formado em artes cênicas como ator. E aí, assim, 2, 3 meses antes de se formar, uma moça. Você atua como ator? Eu atuei como ator muito Já atuou? pouco, mas assim, eu tive projetos. Eu fiz Palhaço Imaginador, que era um texto do Ciambrone, direção dele, e tava no elenco a Marjorie este ano, que depois explodiu como atriz, né? Mas eu era menino ali, não é minha grande paixão. Acho que a música eu tenho mais paixão e o futebol também, né? E aí, retornando lá na Artes Cênicas, eu estava estudando e uma menina falou: Gente, eu não vou me formar com vocês porque eu tô indo pra Disney trabalhar. A princípio, eu falei: Como assim? Tô indo pra Disney trabalhar, mas eu não tive tanto interesse. É No- aquela coisa que soa estranho, né? É, Porque ninguém vai para Disney para trabalhar, né? trabalhar, e qual oportunidade ela teve, né? E aí, na outra semana, o mesmo menino da minha turma falou: Gente, eu também não vou me formar com vocês porque eu também tô indo pra Disney. Falei: Opa, pera. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Aí eu fui descobrir, e é uma agência do Brasil que leva esse pessoal. Tem que ser maior de 18, eu já era maior de 18. Tinha que falar inglês fluente. Eu
estudei inglês dos 11 aos 17, então eu tinha um bom inglês, eu atuava como bilíngue em eventos, e tinha que estar numa universidade de 4 anos. E eu estava me formando em artes cênicas, que era um tecnólogo de 2 anos, e eu falei: "E agora? Agora eu quero ir pra Disney, se tem essa oportunidade de trabalhar lá". E aí eu fui numa universidade, eu lembro de chegar em casa e falar: "Pai, eu quero trabalhar na Disney, eu preciso estar na faculdade". Ele falou: "Vai lá, presta o vestibular Te vira. e entra numa faculdade". E aí essa história é engraçada, porque eu cheguei para prestar o vestibular sem saber o curso que eu ia fazer. Então eu peguei aquela tabelinha, falei: "Ah, letras 3 anos", a princípio pensei de letras, gosto de escrever. Aí, quando eu trabalhava em eventos, quando eu trabalhava como promotor, eu tive uma micro carreira de modelo, fiz um ou outro desfile, fiz comercial de TV, isso eu fiz alguns. Era sempre o marketing que contratava, né? Aí a marketing era tecnólogo, 2 anos não me servia. Aí tinha um tal de propaganda e marketing, e aí eu não sabia muito bem o que era propaganda. Hoje eu Falou, sou dono opa, de uma agência de propaganda, mais ou menos sabia que era o marketing. Falei: "Ah, vou prestar vestibular aqui". E aí entrei na faculdade, fui a primeira vez para Disney, fiquei 3 meses no Magic Kingdom, trabalhava no Piratas do Caribe, e eu formado em artes cênicas, imagina, eu imitava pirata o dia inteiro, se a gente tem essa liberdade, né? ah, Então, é? you wanna go for a ride? Then come on. Então eu abaixava ali, o Disney tem uns truques, né? Quando você vai falar com uma criança, Hum, é preciso que você abaixe na altura do olho dela para poder falar com ela, para ela não se sentir inferiorizada, né? Então, você uhum. tava na fila ali, eu brincava com as crianças e gostava muito disso. Acabou meu contrato de 90 dias, voltei pro Brasil. Na verdade, você trabalhou pouco e se divertiu muito, pelo jeito, não é, É. não? Ah, eu adorava, né? Eu acho que até hoje eu adoro, né? Acho que eu não. A princípio, a minha vontade era ir para os Estados Unidos. Eu gostava do Isso que ano que foi, Bruno? 2005. 2005. Isso, eu fiquei 3 meses em 2005, depois eu fiquei 2 meses em 2006. Trabalhei 30 dias dentro de um restaurante da Disney, e aí pedi para trocar, e depois trabalhei mais 5 meses no Test Track, dentro do Epcot Center. Então, e aí eu retornei dia 14 de novembro de 2006 para o Brasil, dia 18 de novembro, 4 dias depois, eu já estava prestando serviço para Disney Brasil, produzindo shows, que era o Super Casa Bahia, que acontecia na AMB, tinha shows da Disney ali, foram 4 anos de show e eu 4 anos E trabalhando na você produção. produzindo? O primeiro ano eu era stage manager, mais ou menos eu estava sempre no Uhum, backstage ali ajudando de alguma uhum. forma. Teve um ano que eu fui responsável por voo, outro por palco, então eu estava sempre envolvido A aqui. sua formação te ajudou. Você chamou atenção para um aspecto curioso. Os personagens e trabalhadores de lá se alinhar ao perfil de altura, inclusive da Exato. criança, com É, a preocupação de não torná-la, de não menosprezar as isso, crianças. para ela não se sentir inferior ali na conversa, né? Isso, pelo jeito, ficou registrado na sua memória, é um aprendizado que você teve. Seguramente você deve ter tido outros Ixi, aprendizados. O muito. que que você trouxe para cá, Bruno, que você pode, digamos assim, aplicar na sua vida do dia a dia, na sua vida social, esportiva, dentro da sua agência? Que ensinamentos dá para tirar de uma experiência que eu imagino tenha sido É bastante muito rica, né? boa. Assim, antes da gente pisar no parque trabalhando, a gente frequenta ali uma semana de Disney University, né? E são muitas dicas, são muita história, tem muito conhecimento. Mas eu trouxe muita coisa, assim. Acho que a principal coisa que eu consegui colocar na agência é a qualidade do nosso atendimento, né? Porque a Disney é reconhecida pelo atendimento. E, inclusive, na pesquisa do último ano, que a gente recebeu, assim, nosso departamento de atendimento, não que os outros não tenham uma boa qualidade, né? Mas o nosso departamento de atendimento foi realçado ali pela qualidade. E o que a gente preza ali é a gentileza, né? Então, assim, quando você atende bem, quando você atende de uma forma gentil, quando você não coloca a culpa no cliente, né? Às vezes vem um briefing meio torto, ela volta meio torta a peça, né? E aí você fala: "Ah, mas também você me mandou assim". A gente não tem isso. A gente fala: "Opa, não, começamos de novo, vamos resolver". Por Então, mais que o cliente às vezes nos pregue em algumas peças, a gente tem que estar sempre simpático, né? é, Não é simples, isso daí requer não. treinamento, não é? A gente tem um treinamento Acho que um ali. treinamento espiritual até, né? Para você poder respirar fundo, transparecer equilíbrio, não é?
Eu não sei se um treinamento espiritual, mas acho que a pessoa tem que controlar aí né? E eu, inclusive, uma das frases do meu treinamento é: se você estiver tomando uma bronca, a única coisa que você vai responder é: ok, vamos resolver. Porque no final o que o cliente quer é isso, ele quer resolver aquele problema. Então, ok, nós vamos resolver. Não, ok, vamos resolver, ok, vamos resolver. E a gente sempre resolve, assim, somos uma agência que o laptop não fecha, que a caneta não cai, enquanto o cliente não tiver 100% satisfeito. Eu cheguei a trabalhar com uma pessoa muito divertida que dizia assim: cara, não esquenta. Parta da premissa, todo cliente é chato. Então, baixa a bola, vai com calma, ouça o cliente, concorda com ele. Depois Eu a acho que gente, se tiver algum impasse, a gente discute mais à frente. Mas não bate boca não, com o não bate cliente. boca, mas eu tô no momento da agência, assim, eu já tive clientes, não diria chatos, exigentes ou mais difíceis, né? Mas eu tô no momento da agência que todos os meus clientes, não fazendo propaganda aqui para que eles talvez assistam, né? Mas nós estamos num momento bem bom de cliente, assim, que eles são também gentis, educados, entendem o nosso lado e tem fluído bem ali ultimamente. Você formou uma egrégora dentro da sua agência? O que é uma egrégora? Um astral maravilhoso que Ah, você sim. só atrai gente do bem, inclusive os clientes? Ô, Nelson, eu acho que Os sim. clientes chatos você deixa para concorrência, é isso? É, isso eu acho que sim. Eu acho que uma coisa que a gente preza muito ali, apesar de ser uma agência que trabalha um pouco de home office, é, um pouco presencial, inclusive a gente tem colaboradores de fora de São Paulo, de fora do Brasil, e é difícil você manter aquela cultura, mas pré-pandemia, assim, a gente era presencial, eu fazia questão de realmente de ter uma atmosfera gostosa. Até hoje a gente trabalha assim, muita positividade, um lugar que não fala palavrão, um lugar que não tem bullying um com o outro, um lugar que não tem chefe mal-humorado, ou gente batendo na mesa, ou falando alto. O teu time tem quantas pessoas? Hoje somos aproximadamente 50 colaboradores, né? E todo mundo num bom astral, Todo mundo no tranquilidade. bom astral, é. Questão de faixa etária, Bruno. Você tem alguma classificação? Ah, a maioria é de tanto a tanto. E- Você tem gente mais velha, gente bem mais nova. assim, eu montei a agência com 26 anos, né? Então eu montei numa sala desse tamanhinho que não tinha janela, né? Então no verão eu abria a porta e no inverno eu fechava. Esse era onde tudo começou. Então foi sempre uma agência muito jovem, assim. Como não tinha muitos recursos financeiros, a gente tinha uma, dois peças-chave e sempre foi uma agência muito jovem. E por que que você decidiu montar uma agência? Bem, eu nunca tive sonho de ser publicitário, eu nunca tive um publicitário como ídolo. Eu escolhi fazer a publicidade ali para poder trabalhar na Disney, como eu passei. Eu vim de eventos, então assim, com 15 anos comecei a fazer eventos, com 18 anos eu virei músico, fui para noite, então eu entendo de som, iluminação, cabo, palco. Com 21 eu comecei a fazer promoção. Então, no salão do automóvel tem aquela menina que fica do lado do carro, eu era o menino. Então, eu falava: ah, você conhece o Citroën C3, 1.6, 16 válvulas, 110 cavalos, bancos reclináveis. Eu sempre fui bom nessa apresentação. Na menina, eu sei que o pessoal normalmente presta É, bastante atenção, né? o meu era O aquele homem menino que quer também saber é? sobre a técnica do carro ali, né? A parte que ele tinha, E né? você manja de motor ou você Não, não. fez Aí, assim, fazia o treinamento o ali. intensivão ali para Exato, responder as perguntas básicas? exato. Mas, assim, eu fui pro verão fazer vivo, fiquei 40 dias morando Você na vendeu o quê? praia. Citroën? No salão do automóvel, não, na verdade, a Citroën eu fiquei 40 dias em Campos do Jordão. Mas salão do automóvel eu fiz Volkswagen um ano e não lembro, mas assim, era feira todo dia, toda semana. E aí depois de promotor você passa a ser supervisor, então pegava projetos grandes que tinha 20 promotores, eu era aquele que coordenava a hora do almoço. Depois comecei a produzir eventos. E aí, voltando da Disney, entrei numa concorrência, ganhei um projeto na Bahia para tocar um stand, sem agência, sem nada, montei ali. E aí, comentei com o professor, falei: ah, vou fazer um projeto na Bahia, né? Ele falou: pô, eu falei: não tem nota fiscal. Ele falou: não, não quero só te dar nota fiscal, vem para minha agência. Ele tinha um designer, um programador, ele era o marqueteiro, a esposa era o financeiro. Ele falou: vem para cá, vamos dividir esse cliente, 50% cada um do lucro. Eu falei: tá bom. E aí, em 3 meses lá, com essa equipe pequena, eu olhei e falei: opa, isso aqui eu sei fazer sozinho. E aí, depois de 3 meses, eu falei para ele: ah, professor, eu tô saindo. Ele era um professor da minha Era mesmo. faculdade. Aham. Hã?
Era professor Ele lá. era meu Não professor. era só a forma de falar. Não, não, ele era meu professor, E eu falei: "Ah, professor, tô saindo, eu vou abrir a minha, né". Eu entendi em 3 meses que eu saberia fazer aquilo sozinho. Né. Uhum. Nele eu não fui CLT, né, eu fui sócio do projeto, mas Sim. quando eu saí eu já tinha um segundo cliente, e na minha divisão eu fiquei com um, ele ficou com outro. E esse cliente que saiu ficou comigo 10 anos, e aí ele vendeu a operação no Brasil, mudou para os Estados Unidos, e aí montou uma empresa nos Estados Unidos e me contratou para ser o publicitário, e hoje a Que gente tem a bacana. nossa filial lá nos Estados Unidos, Vocês continuam com a parceria. continua, Olha, aí coisa e boa. fora ele eu tenho mais 4 clientes nos Estados Unidos As já, então bênçãos do Senhor do amém. Bom Fim, né? Então ele me abriu portas aqui, abriu portas lá, sou grato a esse cliente, Voltando à pergunta que eu te fiz, Ah, você desculpa. não terminou de Hum, responder. Não, eu acho é. que a gente está sem ordem Tá bom. de respostas. Mas em termos de aprendizado, o que que a Disney te deu também, Tá. que você acabou aplicando na tua agência, no seu dia a dia Eu de vida? tenho então, além do atendimento, eu acho que a qualidade, né, na hora de fazer alguma coisa bem feita, então, assim, se Qualidade é fundamental para ah, você. a gente nunca pensou em ser grande lá, a gente sempre pensou em ser bom. Então, se nossas empresas grandes eram sinônimos de qualidade, né. E, então, assim, a gente sempre faz bem feito, né, mas eu acho que o que me marcou mesmo tem muitos truques ali que é mais para o dia a dia do parque, né, então você não apontar para a pessoa não se sentir ofendida, então você nunca pode apontar um dedo só quando você vai dar uma instrução. Ou você abre a palma da mão inteira ou você faz os 2 dedos, né. Ah, interessante E isso. você tem um recovery, por exemplo, uma criança está correndo com sorvete, aí ela derrubou aquele sorvete no chão, "Uau", e você viu, você não é o sorveteiro, mas você é um funcionário da Disney. Até $30, isso na minha época, você podia devolver alguma coisa para o convidado lá, eles são Ressarcir guest o prejuízo. isso. E sem dar muita satisfação. Então eu ia no sorveteiro e falava: "Ó, acabei de ver uma criança derrubando sorvete do Me dá Mickey, um aqui, me dá um acabou. aqui que eu vou lá devolver". Acabou. E é esse tipo de coisa, no final, assim, tudo é por que isso, né, que você não Tudo atendeu é o atendimento, tudo é o né? atendimento e no final, assim, tem que dar lucro. Então, essa criança ia chorar, o pai ia ficar estressado, eles iam embora 3 horas da tarde. Entendeu? "Ah, não aguento mais criança e tal". E você devolver um sorvete desse, eles vão jantar no parque, no final eles vão gastar em merchandise, vão comprar um Mickey de meio metro de altura, gastar $200. Então, Uhum, uhum. às vezes você deixou de devolver uma coisa de $7 que vai te recompensar, né. Então tem todas essas manhas, Você assim. passa isso no seu treinamento? Muito. O meu treinamento No seu time, né? assim, a gente tem um manual, que a gente chama de manual do RH, então sempre dá uma lida ali, mas o meu treinamento em específico, ele é mais focado na equipe de atendimento, né. Eu tenho sócios, né, então Você tem quantos eu sócios? tenho 2 sócios. 2. Isso. Que são ex-funcionários, né, então como entraram na agência como funcionários, em Ah, que algum bacana. momento eu entendi que eu precisaria deles para poder continuar crescendo, fiz uma proposta com cada um, e hoje eles têm uma participação e um cuida mais da parte tecnológica e atendimento, e o outro mais a parte técnica ali, então, Você tem quantos clientes hoje? entre 30 e 40. Prioritariamente, você se atende a algum segmento ou é bem diversificado? A gente tem a nossa isca, que é o B2B, né, então assim, a gente é muito bom nesse marketing para indústrias, comunicação, e eu atendo 360, então eu faço toda a parte com RH junto de endomarketing, eu faço o marketing digital, eu faço essa comunicação corporativa, eu faço toda a parte de tecnologia, eu faço a publicidade em si. Então a gente, épocas quando está buscando cliente, liga o Google, maioria do ano meu Google fica desligado, assim, não cabe cliente. Eu tenho uma demanda muito grande, assim, hoje a minha dificuldade de crescimento, ela é mais estrutural, contratar gente, treinar, do que quantidade de clientes querendo entrar na agência, que bom, né, isso quer dizer que a gente realmente está trabalhando com qualidade. Mas quando eu abro o Google, ele é bem focado em B2B ali, né. Mas eu tenho bastante cliente B2C. Eu também tenho o Também tem o. B2B2C, então assim, tenho fábrica de cosméticos, porque Opa, ele então explica isso. então, ele é um B2B, assim como a Coca-Cola. Você não consegue ligar na Coca-Cola e comprar um refrigerante. Você é necessário que ele venda para um distribuidor para o mercado, e você vai comprar esse produto no mercado. Então, tem assim, fábricas de brinquedo. Então, o cliente dele são um varejo, mas eu preciso ajudar esse brinquedo a sair da prateleira. Tenho
cliente que é fábrica de cosméticos. Então, o cliente dele é o varejo, é o distribuidor, e aí eu preciso de ajuda para esse produto sair do cosméticos. Então, A também tua tenho esse. equipe é multidisciplinar ou você tem equipes para atender determinados setores? Ó, você faz cosméticos, é essa dupla aqui. Brinquedos é outro time. Não, Como é que você divide o a trabalho? nossa divisão é assim, eu tenho atendimentos. O atendimento na MZ hoje, ele é mais ele é uma peça fundamental. Então, além dele atender o cliente, ele fica de olho ali no planejamento, ele fica de olho nos outros departamentos, ele tem toda essa parte estratégica por trás. Então, eu tenho atendimentos que são melhores para fazer o B2B e eu tenho atendimentos que são melhores para fazer o B2C. Então, eu divido mais no perfil de quem vai gerenciar aquela conta. E uma outra coisa que a gente leva em consideração é o perfil do cliente que a gente vai atender. Então, por exemplo, 90 dias atrás, a gente entendeu que tinha que fazer uma troca de um atendimento, pegar uma outra cliente. E aí deu tão certo que com 40 dias a cliente chamou ela para ir jantar. Oh, vamos jantar. Então, assim, deu sintonia. Então, a gente leva muito em consideração. Então, um cliente que gosta de falar, gosta de conversar, a gente põe um atendimento que gosta. Hoje são 9 atendimentos na agência, 8 ou 9. A gente põe um atendimento que gosta de conversar. Um cliente mais técnico, fala pouco, gosta tudo por e-mail. A gente vê um perfil de um atendimento que é mais técnico, fala pouco e gosta de resolver tudo Para por e-mail. trabalhar É, em sintonia isso. sempre, E aí, né? dependendo na conta, tem um design exclusivo, né? Então, contas acima de 200 horas, a gente deixa um designer para ele, ou se não, o atendimento ele tem um designer para ele, então ele consegue dividir. Hoje, cada atendimento cuida de 500 horas, mais ou menos. A gente Le- trabalha tudo por hora, né? Você é bastante acelerado. Desculpa. Vamos parar, tomar um gole d'água, voltar e a gente continua com a agência. Até já. Tá bom, obrigado. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com o eclético Bruno Carvalho dos Santos. Eu tô com uma sigla aqui que eu gostaria que você traduzisse, Bruno. Vamos. AMZMP. Eu falei rápido na apresentação, que é o nome da sua agência. O que Isso. significa exatamente? Inclusive, só uma brincadeira, a gente fez um churrasco do futebol lá no condomínio e eu dei umas canecas de chopp escrito MZMP. A turma falou, Bruno, tá faltando vogal aqui não? Tá com muita consoante, né? Bem, assim, eu gostava muito de dançar quando era menino. Ou o pessoal achou que você era polonês também. É, Pode pode ser, né? ser. Eu gostava muito de dançar de menino, Hum. assim, com 13 anos eu já saía pra matinê De e menino ou com menino? de menino, De né? menino. É, Tá quando eu certo. era mais Mas moço, né? parou, perdeu o interesse. Ah, a gente vai ficando mais velho, tem menos tempo, né? Hoje eu tô. Agora com a minha filhinha tá começando a gostar, e eu tô começando a mostrar Tem uns quantos passos pra anos? ela. Ela tem 4 e Opa! o Lucas tem 1, com 2 pequenininhos lá em casa. E aí eu falei, não, quando eu crescer, eu vou ser dono de uma discoteca e vai chamar Amazing, né? Que em inglês seria incrível, Uhum, extraordinário. uhum. E aí quando chegou a hora de abrir a agência, eu não tinha um nome, né? E você tava com a Amazing na cabeça. Meu pai que trouxe. Ele falou: Ah, seu pai. Sua balada não ia chamar Amazing? Coloca Amazing. Aí meu primeiro site foi Amazing Marketing. Uau! Era 20 minutos soletrando para quem tava no telefone ali, sabe? Eita. Ó, nossa, aí falei: não, não dá. Amazing Marketing, eu não vou conseguir ter essa empresa. Aí abreviou para AMZ. E o MP é de marketing promocional, que é a razão social de onde começou. Que Legal, mas você tem outros CNPJs embutidos, não tem? é, são outras empresas que foram surgindo, então, uma para sistemas, Para uma de dividir o trabalho. publicidade, exato, é. Então você tem a MZ, que é a O, holding, digamos. isso. Aí Você tem uma tem para uma sistemas, para sistemas, de uma para publicidade. publicidade A gente específica, tem uma startup agora surgindo, que é o Worklift. Esse ainda, Worklift. esse ainda nem lançou, já estou com fila de espera de todos os meus clientes Que já. bom. Todo mundo que eu mostro fala, uau, eu quero essa ferramenta para mim. E é o que nos permite fazer esse híbrido, né? Trabalhar em casa, trabalhar no escritório. E tem a filial nos Estados Unidos. Então, hoje são 5 empresas
embaixo do grupo ali. Aliás, nós fizemos recentemente uma entrevista muito interessante aqui com startups versus empresas tradicionais. Veio um baita de um consultor, Eu assisti, Bernardo Hiragami, uma pessoa sensacional. Que bom que é, você assistiu, eu assisti também. bem legal. Mas voltando para a matriz, Uhum. a gente estava falando de cases. Você disse de uma cliente que gostou do Que trabalho, chamou chamou. o atendimento para jantar, né? Quer dizer que estava sendo bem atendida, teve interesse numa Isso é amizade. uma resposta bem interessante para você, não é? Ah, sim, é um feedback muito positivo, de que está sendo bem atendida, né? Você não está cansado daquele seu fornecedor, pelo contrário, você quer Quer ter se mais aproximar, proximidade, quer né? saber quem é, se tem filho, se é casado, Para que o que time que gosta de torce, ouvir. aquelas Exato, coisas é. todas. Isso é muito bom, é. Dá uma conversa boa. É. Você tem algum outro case que você considera bastante interessante? Digamos assim, um case que seja um pouquinho fora da caixa? Acho que a gente tem algumas coisas que poderia trazer, mas acho que o que deixou a MZ um pouco em evidência foi na época que a gente fez uma campanha para uma indústria farmacêutica, né? E o objetivo era a gente divulgar que essa indústria tinha uma medicação para uma doença que os pacientes não sabiam que tinham a doença e os médicos não sabiam que a doença existia e a medicação estava pronta. Então a gente criou uma causa, que era Todos pela UCE, que era urticária crônica espontânea, e a gente fez uma ação explicando, né? Então a nossa campanha com o comercial de TV era coceiras e vermelhidão que mudam de lugar, aparece com frequência, procure o médico, isso pode ser UCE, né? E, e explodiu, assim, eles foi o maior aumento na venda da medicação no mundo dessa empresa. Ela aumentou em 33%. Os pacientes chegavam com a propaganda assim no médico, falavam, doutor, tem isso aqui, né? Mas por conta dessa Da campanha campanha, brasileira? isso, por causa da campanha, isso no Brasil, é. E aí, acho que o que deixou a gente em evidência ali foi que a gente fez uma ação no Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Ah, legal. E como é que foi isso daí? Então, a gente tinha contato com o pessoal do Cristo devido a um outro cliente que patrocinava uma ação no Cristo, e a gente tinha um contato ali com o pessoal da Arquidiocese no Rio de Janeiro, e trouxemos essa ideia, e eles falaram, não, a O gente Cristo topa, já estava de braços abertos para isso. esperando, e aí a gente trouxe uma empresa da França, e ela iluminou, colocou a logomarca da campanha, assim, não tinha o nome do medicamento, não tinha o nome da indústria farmacêutica, era uma campanha realmente para divulgar Institucional. os sintomas, e aí saiu em todos os jornais, saiu na TV, a gente tem, assim, um material compilado, saiu em muitos lugares ali, né, Um então baita case, né? foi a primeira vez que o Cristo colocou uma logomarca no peito, assim, ele nunca tinha colocado uma logo de uma campanha, né, E foi então difícil vocês ah, acho que é uma negociação com obterem. muito respeito, né? Com Para obter muito. autorização não é simples, né? Exato, Para então esse acho que é tipo muito de coisa respeito, que acho que foge ao dia a dia. é isso. E era uma coisa pro bem, assim. Essas pessoas que tinham essa doença, elas sofrem, é uma coceira que fica com 2 escovas de cabelo e o marido com mais duas, e a madrugada inteira, e assim, e uma injeção pode aliviar. Então a gente sentia ali que a gente estava fazendo bem para as pessoas, e dentro da negociação teve esse esclarecimento que era uma campanha, era uma causa, né? A gente não estava. A gente estava pedindo para as pessoas procurarem um médico. Esse era o call to action, né? Se você tem sintomas, procure um médico. E deu tudo certo, foi sucesso. E, inclusive, eu fechei mais um monte de contrato dentro dessa indústria farmacêutica depois, que eles gostaram muito do nosso mote ali. Quer E, dizer, gerou resultado, fica, exato, né? exato. Eles ficaram muito felizes. É. Ah, muito bom. A gente está falando muito de trabalho, 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 trabalho. Como é que você quebra isso? A gente conversava nos bastidores ainda. Você deu um spoiler sobre jardinagem, futebol, que você parece que gosta muito, né? Gosto. E minha esposa até comenta, falou, nossa, você tem tantos hobbies, eu queria um parecido com o seu, assim. Eu tenho Como é muito. que você desestressa e mantém o bom humor? Pois é, assim, acho que são várias fases na vida, né? Então, pensando, o futebol acho que é um momento que eu me desligo realmente. Quando eu tô em campo jogando, a hora que acaba o jogo, o juiz apita, eu falo, uau, é verdade, eu tenho uma vida, eu tenho. Então, acho que o meu principal flow ali, onde eu entro em órbita, é o futebol, né? Eu tenho 43 anos, mas eu treino, assim, 1, 2 vezes por semana, faço funcional, faço academia, me mantenho
em forma para poder jogar, porque o futebol ele tem lesões, né? Então, Sim, requer preparo físico, né? exato, é. E é onde eu desestresso mais, mas eu gosto muito de jardinagem, né? Essa, por exemplo, que está aqui no estúdio é uma Ficus lirata. Olha aí. Eu estudei muito jardinagem ali, eu gosto, sou autodidata Você pratica em casa? Eu tenho um quintal que eu não contratei um paisagista, inclusive eu apelidei ali a minha casa de Casa Mata Atlântica, porque era põe planta, põe planta, põe planta, põe planta. E E o eu gosto curioso muito. são as crianças, né? Porque a criança vendo isso, você não precisa falar nada para ela. Ela já mirou no exemplo, você vai ter futuros Exato, colaboradores da natureza, né? exato. A minha mais velha, por exemplo, de 4 anos, ela volta todo dia, ela volta para a escola com sementes. Papai, achei essa semente, achei aquela. Ela recolhe semente no jardim, ela tem esse interesse pela jardinagem já. E ela, com 2 aninhos, reconhecia o que era um manjericão, por exemplo. Então, Você está dando um belo exemplo de que é possível se viver a vida de uma forma integral. Isso pode ser um recado para os seus colegas empreendedores que vivem estressados, que vivem com burnout e coisas do tipo? ó, assim, a vida do CEO não é fácil, né? A minha empresa, ela é uma média, né, para o ramo que eu tô, em agência. A gente não tá naqueles gigantes, né, naquelas agências gigantes, mas a gente também não é aquela agência pequena que é o dono e mais dois, né? Então, eu também tenho momentos de estresse, já tive burnout na vida. Teve uma vez que eu deitei no chão da agência e comecei a chorar. E Aconteceu isso. muitos anos atrás, 10 anos atrás, mas eu pinguei igual uma bola de tênis, assim, no que eu bati no chão, eu voltei, a empresa depois cresceu, e eu fiz um coach e eu descobri que eu estava fazendo muita coisa na vida. Eu estava com um time de futebol, eu tava casando, montando apartamento, fazendo festa, time de futebol, tinha uma empresa de condicionamento físico, dono de agência, fazia faculdade de educação física sendo dono de Quer agência. dizer, você se imaginava um polvo cheio de braços para Tenho abraçar muitos o interesses, mundo, né? E aí depois ele falou, ó, vamos focar, vamos diminuindo. Aí eu terminei o time, vendi a empresa de condicionamento físico. Hoje você é mais feliz? Eu acho que hoje eu sou feliz sempre, assim. A gente sempre tem um dia ou outro que a gente pode acordar com nublado, mas eu acho que eu tenho um espírito feliz, assim. O meu basal é ser feliz, é ser Para o grato. empresário que está caindo no chão e não tem essa vocação de bolinha de tênis, qual que é a sua dica? Eu acho que tudo passa, né? Então ele precisa ter calma. Eu acho que às vezes a gente se importa com problemas pequenos que enchem a nossa cabeça e eles nem são tão importantes assim. Então eu acho que A gente acaba superdimensionando é problemas, é isso. exato. O que me estressava muito no começo e eu chorava é quando saía um erro da agência que eu me sentia culpado, assim. Hoje, para falar a verdade, a gente erra muito pouco, assim. Eu tenho muitos processos, mas no começo de empresa é muito sofrido, assim. Então você trabalhava 14 horas por dia e terminava o expediente, eu ia chorar de cansado, É muito difícil ser empresário, né? Acho que, não sei se no mundo todo, mas no Brasil é muito difícil, tem muita coisa para aprender. Você conversa com teus sócios de forma permanente ou muito eventualmente? Não, permanente. Permanente E vocês discutem essa questão de que hoje ganha cada vez mais relevância a de saúde mental? sim, inclusive um deles estava trabalhando até tarde, falei, ó, tá errado. Não, mas é que tem coisa para entregar. Eu falei, eu sei, mas aí você vai estressar, vai se cansar e avisei ele que ele não deveria ficar trabalhando até tarde, né? Ali o sócio tem cabeça de dono, então ele vai embora, ele não para. Mas que tem hora que é preciso descansar, que é hora que ele precisa ficar com os filhos, né? E então eu falo muito disso. Eu acho que assim, uma coisa de saúde mental acho que eu falei no começo ali, a gente é uma agência sem pressão. A gente entende que a pressão já está no mercado e quando esse colaborador está dentro da agência, a gente é mais um abraço do que uma pressão. Então vem cá, abraça aqui. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para te resolver? O que eu posso fazer para te ajudar? Então a Porque gente de alguma forma o cliente sempre vai te pressionar, não vai? tem, mas é porque ele Com prazo, com preço, com com seja metas, lá o com que for. exato, ou ele precisa vender mais, ou ele, né, precisa entregar um projeto que Ou às vezes até com chilique, né? E dizer, a gente conversou tudo, mas pensando bem, não gostei dessa cor. Troca. E aí você já eu está acho com que as peças eu não tenho mais prontas. tanto disso, ou porque o meu mercado
um B2B ali, tem muita multinacional, então às vezes vem muita coisa já de fora, pronto, que a gente tem que só regionalizar, né? Mas eu acho que tem um pouco desse mito ali, né? Do anúncio aprovado, gostei de tudo, só troca foto, né? E essa que você troca foto, você tem que trocar toda a diagramação do anúncio, né? Que é pouco anúncio hoje, no começo era bastante, assim, quando montou-se a agência 17 anos atrás, tinha muito anúncio de revista, hoje é um ou outro mais específico de setor, né? Você tem uma aparência bastante zen, e Hum. você citou a questão da espiritualidade em algum momento da nossa conversa aqui. Você professa alguma crença? Você tem um pensamento mais holístico? Você leva um pouco dessa questão espiritual para dentro da empresa, no modus operandi, no dia a dia do pessoal? Como Co- é que é? Como é que co- você se posiciona em Começando, relação às questões é, espirituais? começando pela última ali, se eu levo um pouquinho, eu acho que sim, eu acho que eu procuro sempre fazer tudo com muito amor, com justiça, com ética, com transparência. A gente é uma agência que não se envolve com esquema, não tem nada, nunca vai ouvir falar da minha agência que foi envolvida em alguma coisa assim, que a gente sabe que existe na publicidade. Então, eu acho que sim, eu Aliás, tenho esse lado. durante muito tempo a publicidade foi visada nisso, né? Porque Questão de quanto custa um lavagem de logo, né? dinheiro, Quanto etc. custa um logo? Pode custar R$ 200 para o menino que está começando a mexer no Photoshop, pode custar R$ 1 milhão para uma agência super renomada. Então, assim, quanto custa uma obra de arte, né? Então, não dá Tem para você ban... precificar ali. Teve banco que trocou o preto pelo azul e gastou uma bala, É, né? então. Então, é uma forma, assim, de você fazer rodar um dinheiro, porque não existe um preço, né? Quanto custa um preço de um quadro? Mas a espiritualidade comigo, ele foi um processo que eu tive vários momentos na vida, assim. Então, quando eu comecei numa jovem adulto, assim, e querer instigar alguma coisa, eu tive um momento que eu fui ateu, falei, não, não é possível que existe Deus. E aí, em algum momento, eu virei agnóstico, e aí falei, não, pode ser que tenha, pode ser que não, eu não tenho certeza. E hoje eu tenho total convicção, se é assim que pode dizer, que existe sim Deus, né? E a espiritualidade e o racional e a filosofia conseguiram me chegar a essa conclusão, que eu acho que é tão difícil construir algo. Imagina construir os planetas, o corpo humano, as Isso, bactérias. acreditar em Deus te dá mais equilíbrio? Sim, sim. É porque. E essa conexão, né? Eu toda noite antes de dormir, eu tenho essa conexão e rezo, fecho meu olho na cama, agradeço ali saúde, agradeço família, agradeço a oportunidade de ajudar, agradeço a oportunidade de ser ajudado. E a sua mulher e as crianças já estão indo no mesmo embalo também, ou não? A minha esposa gosta, assim, às vezes ela me pede, vamos rezar hoje antes de dormir, que eu tô querendo, tô precisando desestressar. E a Júlia tá aprendendo, ainda a Júlia é o papai do céu, né? Então a gente, Sim, antes de mas ela já dormir, percebe esses movimentos, né? assim, a gente reza com a Júlia, com o Lucas ainda não, muito pequenininho, mas com a Júlia. Então vamos apagar a luz? Então vamos, a gente apaga a luz, reza e é os minutinhos que ela precisa ali para dormir. Não é uma reza só Pai Nosso, é uma conversa, assim. Então, às vezes você. Eu mais agradeço que peço, mas eu tenho bastante essa conexão ali com espiritualidade, com Deus ali. E Eu você sente que isso te ajuda no muito. desenvolvimento do trabalho e dos afazeres do dia? Não sei se do trabalho, do dia a dia, assim, mais na vida. Tem hora que eu sei, eu sinto que eu tô. Para mim é um banho. Você parar e falar com Deus, aí você tomar um banho. Lavar a alma. Então tem dia que eu falo, nossa, hoje eu tô precisando rezar, eu tenho que tirar 20 minutos, aí eu tenho todo aquele um mini ritual ali, não um ritual, que eu não tenho um ritual, não tenho uma ordem, não tenho, mas eu converso com Deus, rezo um Pai Nosso, né? Às vezes pego um livro ou outro e leio uma passagem, e a hora que eu termino assim, me dá um relaxamento tão gostoso. Uma vez aconteceu isso assim, antes de trabalhar, eu rezei, falei, nossa, deitei na cama e dormi. Eu acordei assim 1 hora depois, ainda bem que eu não tinha reunião, mas assim, é Total relaxamento. um total relaxamento. Então eu gosto e quem me pergunta eu incentivo, assim. Tem uma frase que não sei de quem é, ou se existe ou não, mas está na minha cabeça que é aquela hora que melhora, né? Então, às vezes você está num momento esse de estresse, esse de cair no chão, chorar, esse de
Você para, faz uma oração, não precisa ser nada decorado, não precisa, mas você fechar o olho, pensar que tem um Deus ali e você se conectar com ele, traz um relaxamento. É. Legal. As profissões e atividades, de uma maneira geral, estão sofrendo mutações por questão da tecnologia, a inteligência artificial está aí, as coisas vão fluindo, às vezes de maneira um pouco lenta para alguns setores e outras extremamente aceleradas. Para o jovem que está buscando formação, que está chegando agora no mercado de trabalho, qual é o conselho que você dá? Com essa toda a sua experiência como empreendedor, como CEO da empresa, como pai de família, Bem, como craque do time eu sou o ou, fazedor de gol ou ali. é meia bomba? Não, eu tenho, no campão eu tenho mais de um gol por jogo ali. Tá com uma média boa. Tenho uma média boa. Eu acho que a principal coisa hoje é não parar de estudar, né? E hoje está tão mais fácil estudar. Por exemplo, assim, se eu pegar meus aplicativos ali, o meu número um que eu mais uso é o WhatsApp, o segundo é o YouTube, o terceiro já é o ChatGPT, né? Mas falando um pouco de YouTube, assim, eu acho que o YouTube é uma universidade que as pessoas conseguem aprender muitos assuntos muito rápido, tem muitas pessoas falando sobre muitas coisas, e é uma oportunidade que os jovens têm de não parar de estudar. Eu não gosto muito, por exemplo, de seriado, eu não gosto muito de filme, eu sinto que eu preciso ficar aprendendo o tempo todo. E aí um filme ou um seriado que é relaxante, ele me estressa, ele não me relaxa, porque eu não Ah, é. aprendo nada. Então, quando eu vou ver alguma coisa, eu gosto de ver um documentário. Então, acho que a minha principal dica é não pare de estudar, não pare de aprender, Fala direto com ele tá? aqui. Então, você que é jovem, tá, vai entrar no mercado de trabalho agora, acho que a nossa geração não se aposenta mais, eu acho que a gente não vai para pracinha jogar dominó. Eu acho que nós vamos trabalhar, estudar após da vida, isso nos mantém ativo. E acho que o número um é não parar de estudar, não parar de aprender, fazer curso que dá certificado, aprender sozinho, né? Eu tenho 4 idiomas, 2 deles eu aprendi sozinho ali, pegando livro, vendo filme e aprendendo por conta. E aí a segunda coisa, falando da tecnologia, assim, eu acho que assim, tem profissões surgindo que não estão na tecnologia, né? Ah, você é atleta de beach tênis ou professor de beach tênis, então são profissões surgindo que não é tecnologia, mas eu acho que a inteligência artificial vai ser o novo boom. Eu colocaria 3 booms ali, da nossa geração. O primeiro foi a internet, né? O segundo foi o Bitcoin, quem conseguiu entender que ele ia fazer essa explosão, e o terceiro é a inteligência artificial, com certeza, é o que eu falei. Meu terceiro aplicativo mais usado já é o ChatGPT. Eu faço muita pesquisa nele, até quando eu sei a resposta, eu já dou a pergunta, dou a resposta e peço a opinião dele. E aí os vídeos, né? A agência começou a soltar vídeo semana passada com inteligência artificial, então assim, a gente tá surfando essa onda, e eu acho que essa turminha que tá chegando agora aí, se você conseguir entrar no mundo da tecnologia, seja programação, seja IA ou robótica, né? Acho que a biotecnologia vai vir muito forte aí também. Acho que tem Perfeito. um campo para o futuro aí muito grande e eu sou muito positivo. Eu acho que cada vez a humanidade vai ser melhor e vou torcer para vocês terem um presente ainda melhor do que a gente teve, né? Falamos com Bruno Carvalho dos Santos, que nos deu uma aula de como tornar a vida prática, simples e agradável, não é isso? Bruno, muito obrigado pela sua participação. Agradeço bastante a sua presença e espero revê-lo em breve, porque assunto vai ter. Ah, você viu que eu tenho coisa. Nelson, eu agradeço o convite, eu amei estar aqui, tá muito, muito gostoso, assim, passou voando, né? E estou sempre à disposição. Tchau, pessoal, muito obrigado, viu? Grande abraço, sucesso para você. Obrigado, Nelson. E continue com a gente, porque tem bem mais podcast por aí.